Bom, pessoal, voltei, tá? Eu apenas tinha parado, interrompido o vídeo naquele instante, porque senão ele fica muito pesado para vocês assistirem num vídeo só. Então a gente faz em duas partes, para ficar mais fácil de ver no celular ou no computador, tá bom? Então nós paramos no balanceamento por oxirredução. E quando a gente vai falar de balanceamento por oxirredução, nós temos que seguir 5 regrinhas. A primeira regrinha, você tem que colocar todos os NOx dos elementos que compõem as substâncias e identificar quem oxidou e quem reduziu. A segunda regrinha é verificar quantos elétrons foram cedidos e recebidos no total. Como que eu faço isso? Você pega o elemento que sofreu oxidação, vê quantos elétrons saiu dele e multiplica pela quantidade daquele elemento químico. Exemplo que eu dei, o oxigênio, ele perdeu 2 elétrons. Cada átomo perde 2 elétrons, só que eu tenho 3 átomos. Então é 3 vezes esses 2. Então no total, os oxigênios perderam 6 elétrons. Ah, eu tenho sódio. O sódio, ele ganha elétron, tá? Quantos que ele ganhou? Cada sódio ganha 1. Só que eu tenho 5 sódios nessa reação, então eu ganhei no total 5 elétrons. Então a gente acha essa quantidade de que foi cedido e que foi ganho fazendo essa continha aí. A variação do NOx, né? Vezes a quantidade do elemento químico, a gente consegue calcular esse delta. Se os números que nós encontrarmos forem múltiplos, nós podemos simplificar. Se não for múltiplo, deixa quieto. Por exemplo, se você encontrou lá 6 elétrons sofreram oxidação e 4 elétrons sofreram redução no total, você pode simplificar por 2, você fica com 3 e 2. Maravilha. Não tenho essa situação. Qual é a situação que eu tenho? Eu tenho a situação onde 7 elétrons sofreram oxidação e 4 redução. Então vê que não são múltiplos, você não consegue simplificar. Depois você vai pegar a quantidade total dos elétrons que sofreram redução, vai jogar para quem sofreu oxidação, e a quantidade total de elétrons que sofreu oxidação vai jogar para quem sofreu redução. Você vai fazer uma troca, um contraponto da quantidade de elétrons que foram perdidos para os que foram ganhos, tá? E balancear usando o método de tentativa. Essa regrinha D talvez seja mais difícil, mas a hora que vocês pegarem o jeitão, vocês deslancham. Eu quero fazer o balanceamento dessa reação imensa aí. O permanganato de potássio com iodeto de potássio e ácido sulfúrico, produzindo sulfato de potássio, sulfato de manganês, iodo e água. Tá bom. Primeira regra, ver o NOx para cada elemento químico e identificar quem sofreu oxidação e redução. Essa é a reação que nós vamos trabalhar. Oxigênio sempre será NOx menos 2, né? 4 oxigênios, então 4 vezes menos 2 dá menos 8. Potássio. Potássio, elemento da família 1A, mais 1. Bom, mais 1 aqui, com menos 8 aqui. Qual tem que ser o NOx do manganês? Mais 7. Vejam só, elemento da família 1A, mais 1 é o NOx. O oxigênio é menos 2, só que eu tenho 4. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Então, aqui sobra o mais 7, para que a soma das cargas desse composto dê 0. Potássio, mais 1, elemento da família 1A. Iodo, elemento da família 7A, menos 1. Oxigênio é menos 2, vezes 4 dá menos 8. Hidrogênio é mais 1, vezes 2, mais 2. Então eu tenho mais 2 e menos 8. Qual que tem que ser a carga do enxofre para anular essa conta? Mais 6.
Elemento da família 1A, mais 1 de carga, menos 2 para o oxigênio, né? Então eu tenho essa situação, mais 1, menos 2, ou seja, menos 2 vezes 4 dá menos 8, mais 1 vezes 2 dá mais 2. Qual que tem que ser a carga do enxofre para anular? Dá mais 6. E assim nós vamos fazendo para todos os outros. Lembrando que substância simples é 0, hidrogênio mais 1 e oxigênio é menos 2. Agora vocês vão conferir comigo quais são os elementos químicos que sofreram oxidação. Então tá, comparando eles do reagente e no produto. Se eu olhar aqui, o potássio no reagente é mais 1, no produto é mais 1. Não alterou. Aqui é a mesma coisa, mais 1, não altera. O manganês era 7 e ficou mais 2. Então ele mudou. Era mais 7, foi para mais 2. Quando isso acontece, eu tenho ali uma variação de NOx, tá? Que diminuiu o número. Era mais 7, foi para mais 2. Se diminuiu esse número, significa que ele perdeu ou ganhou elétron. Era mais 7, foi para mais 2. Ele tinha 7 cargas positivas, ficou com 2 cargas positivas. Então, na verdade, ele ganhou elétron aqui. Se ele ganha elétron, significa que ele sofreu redução. Oxigênio, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Não muda. Potássio, já fizemos iodo. Menos 1, opa, 0. Então o iodo tinha um sinal de positivo e foi para 0. Um sinal de negativo e foi para 0. Significa, portanto, que aquele iodo, que era menos 1 e foi para 0, aquele iodo perdeu a carga negativa, ou seja, perdeu elétron. Quem perde elétron sofre oxidação. É o que nós falamos. O iodo era menos, foi para 0. A carga, o que aconteceu com a carga? Aumentou. Então sofreu oxidação porque perdeu um elétron. O manganês era mais 7, ficou mais 2. Então a carga dele reduziu. Se reduziu, ele perdeu elétron, tá? Perdão. A carga dele sofreu uma redução. O valor numérico da carga sofreu uma redução. Por que que reduziu de mais 7 para mais 2? Porque entrou 5 cargas negativas ali. Tá? Isso fez com que, como ele ganhou 5 elétrons, saísse de mais 7 para mais 2. Ótimo. Então, quem que sofreu oxidação? O iodo. Ótimo. Mas qual foi o número total de elétrons que ele perdeu? 1? Não. 1 é um iodo que perde. Vejam só. Vejam só. Era menos 1, foi para 0. Né? Menos 1 para 0. Quantos iodos? Eu não estou falando de carga, hein? Eu estou falando de quantidade de átomo. Quantos iodos eu tenho aqui? 1. E aqui? 2. É o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar essa carga aqui, que é 1, e multiplicar pelo maior número entre os iodos. Desse lado, no reagente, eu tenho 1, no produto eu tenho 2. Então eu vou pegar esse elétron que saiu daqui e multiplicar por 2, que é o maior índice. A variação qual que foi? 1, era menos 1 para 0. E o índice? 1 e 2. Pego o 2.
1 vezes 2. Então, no total mesmo, o iodo perde 2 elétrons. Por conta desse 2 que está aqui. Ok. E o manganês? O manganês saiu de 7 para 2, ou seja, ele ganhou 5 elétrons. Quantos manganês eu tenho aqui? 1. E aqui? 1. Então, tanto faz qual dos lados eu vou pegar. Como eu já peguei nos produtos, porque eu usei iodo, vou trabalhar nos produtos também com manganês. Eu tenho um manganês aqui. O manganês, para sair dessa carga e chegar nessa, ele ganhou 5 elétrons. E um manganês só que participou disso. Então é 5. Achei, gente, a variação para o iodo e achei a variação para o manganês. Certo? Certo. São múltiplos? 2 e 5? Não. Então eu não preciso simplificar. Não são múltiplos, então não tenho que simplificar nesse exemplo. Agora que vem o que pega. Eu tenho que transpor os dados. Como assim? Transpor. Qual foi o número que eu encontrei total de elétrons envolvido para o manganês? Foi 5. Opa, 5. Esse número é por manganês. Esse 5 foi para o manganês. Eu vou colocar ele no iodo. Então esse número 5 vem aqui na frente do iodo. Qual foi a variação total de elétrons que eu tive com o iodo? 2. Eu vou pegar o número que eu tive no iodo e coloco no manganês. Ou seja, eu inverti as variações. Ah lá, esse 5 era do manganês, veio para o iodo, e esse 2 era do iodo, foi para o manganês. Regrinha D. Eu acho a variação do NOx. Se essa variação de 5 é do manganês, então ela vai para o iodo. E a variação de 2 é do iodo, ela vai para o manganês. Eu cruzo elas, porque aí eu consigo ter o número total de elétrons perdidos igual ao número total de elétrons ganhos. E agora é tentativa. 2 manganês, coloca aqui na frente um 2. Vou ficar com 10 iodo, coloco um 10 aqui e vamos balanceando a reação, né? 10 iodos, olha lá, coloquei 10 na frente desse KI, ficou 10 iodos, maravilha. Aí eu tenho 2 manganês do lado de cá, fiquei com 2 manganês, opa. Potássio eu fiquei com 2 mais 10, dá 12. Do lado de cá eu tenho só 2, então eu multiplico por 6 para igualar. SO4. SO4, quantos SO4 eu tenho? Tenho 6 aqui, mais 2 dá 8, então coloco 8 aqui. Vamos verificar agora. Tá faltando, 16 hidrogênio, põe o 8 na frente da água, 16. E se vocês correrem atrás, vocês vão ver que eu fiquei com a mesma quantidade de oxigênio, hidrogênio, potássio, enxofre, manganês na reação toda, tá? É assim que nós fazemos o balanceamento por oxirredução. Temos alguns casos especiais, como por exemplo a água oxigenada. Na água oxigenada o NOx dela é -1. Sempre considerar -1 para a água oxigenada e seguir o balanceamento usando as 5 regrinhas. Começando com o NOx para todo mundo, tá? Acho o NOx para todo mundo. Nós vamos ver que o oxigênio aqui era -1 e aqui ele é 0.
Então, ali, quando você faz isso, menos 1 para 0, significa que oxidou, ou seja, ele perdeu um elétron, era menos 1, passou para 0. Tá? Desse lado eu tenho 2 oxigênios, desse também, tanto faz eu pegar reagente ou produto, eu vou usar o número 2 de índice. Então ele perdeu um elétron para cada 2 átomos, então no total ele perdeu 2 elétrons. O manganês era 7, veio para menos 2, significa que ele reduziu, ele ganhou 5 elétrons. Só que eu tenho um manganês daqui e um manganês dali, tanto faz, então eu multiplico por 1 e dá 5. Ótimo. E agora a gente faz o lance de inverter. Onde eu tinha o oxigênio que ficou com 2, eu pego do oxigênio e jogo no manganês. E pego do manganês e jogo no oxigênio. Vamos ver o que acontece. Ah lá. O 5 que era do manganês veio para o oxigênio, aqui. O 2 que era do oxigênio veio para o manganês, aqui. Agora é só ir balanceando pela tentativa. Ou seja, confere. 2 manganês, põe o 2 aqui na frente, ficou com 2 também. 2 potássio, põe o potássio já estava com 2, ficou tranquilo. Aí você vai balancear SO4, 3 SO4, aqui eu tenho 2 e 1, 3, e ficou, nesse caso, a quantidade de oxigênios para balancear e de hidrogênios, que aí é usando tentativa. Certo? Tem mais algum caso especial? Sim, tem mais um. Que é quando o elemento sozinho, um único elemento sozinho sofre simultaneamente redução e oxidação. Veja o cloro. Ele era 0, passou para menos 1, ou seja, reduziu. Tá? O que é o reduziu? O que ele reduziu? Ele ganhou elétron. E também nessa molécula ele perde 5. Era 0, perdeu 5 elétrons, ficou com 5. Tá? Ótimo. Aí esse daqui que sofreu redução, eu tenho só um cloro, então beleza. Não, perdão, eu tenho que pegar um maior. No caso aqui, perdão, era 0, passou para menos 1, só que eu tenho 2 cloros contra 1, então eu pego esse 2, multiplico por 2, dá 2. Aqui, esse cloro veio para cá, ele perdeu 5 elétrons, vezes 2 dá 10. Aí eu fiquei com 2 e 10, eu simplifico, ficando 1 e 5. Ótimo. Esse 5 vem para cá e esse 1 vai para lá, porque a gente inverte. Olha o que eu fiz. E aí balanceia por por tentativa em seguida. Tá? E o último é balancear formas iônicas, que segue o mesmo raciocínio. Não tem, a gente vai seguir sempre o mesmo raciocínio, tá? Das regrinhas que vocês utilizaram de 1 a 5. Bom, galera, eu sei que não é fácil, eu sei que não é melzinho na chupeta, porém a gente tem que trabalhar isso com muito carinho e quantas vezes for necessário para que entre na cabeça de vocês, tá? Então, meus amores, a gente vai aguardar vocês para fazer os exercícios, tá? Um beijão e até já já.